Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre os ácidos. Bom, os ácidos estão dentro das chamadas funções inorgânicas, tá? Que são conjuntos de substâncias que têm propriedades semelhantes. Nós temos no total ácidos, bases, sais e óxidos. E a gente vai começar hoje a explorar essa classe dos ácidos. Bom, nós vamos começar com a teoria mais simples, que é a teoria de Arrhenius, tá? Segundo esse cientista, ácidos são substâncias que, quando adicionadas em água, sofrem ionização, ou seja, vai formar íons, e ela caracteriza-se por formar o cátion H+. Esse H+ também pode ser representado dessa forma aqui. H3O+. Aqui, gente, o que vocês vão perceber? Se um ácido tem que sofrer ionização e ele tem que liberar H+, significa que, de acordo com Arrhenius, toda a fórmula de ácido começa aqui inicialmente com esse átomo, que é o hidrogênio, tá? Então, nós temos aqui o HCl, que é o ácido clorídrico, e aqui nós temos a equação que representa a ionização dele, tá? Nós colocamos uma seta, a ionização depende de água, é por isso que nós temos a palavra água aí escrita sobre a seta. Poderia ser o símbolo também, H2O. Então, qual que é a função da água? A água, ela quebra essa ligação covalente que existe aqui. Então, aqui, o hidrogênio vai perder elétron, ele fica positivo, o cloro ganha, fica negativo. E é justamente o que nós observamos aqui do lado dos produtos. Essa ionização, a formação dos dois íons. E ele é um ácido porque forma o íon H+. Essa é a forma mais simples de se escrever a ionização de um ácido, mas existe uma outra forma que eu vou apresentar para vocês. Nessa outra forma, observem que nós temos aqui o mesmo ácido, HCl, só que aqui nós colocamos a água como um reagente. Eu não escrevi ela sobre a seta. A função dessa água, pessoal, é vir aqui e pegar o hidrogênio. Tá? É como se ela roubasse ele. Então, pense o seguinte, se a água já tem 2 hidrogênios, a partir do momento que ela vem aqui e pega mais um, ela vai ficar com 3. Então, é por isso que aqui forma H3O+. Mais, pessoal, porque quando ela rouba esse hidrogênio, ela perde um elétron. Então, ela fica carregada aí positivamente, tá? Aí, olha, peguei, tirei o hidrogênio. O que sobrou aqui, ó, foi o Cl. Ele fica com o elétron e é por isso que aqui ele aparece negativo. Então, lá nas atividades, quando pedirem para vocês escreverem a equação de ionização de um ácido, é isso aqui que vocês têm que fazer, tá? Ah, professora, eu vou fazer do primeiro jeito ou do segundo? Fica a critério de vocês. As duas formas de representação são corretas. Bom, aqui nessa imagem, eu só estou representando para vocês o que acontece lá no caso da ionização. Então, suponha que nós temos aqui no recipiente água e que você coloque ácido dentro dessa água. A água vai ionizar, ou seja, separar os átomos dessa molécula, formando cátions e ânions, tá? Bom, aqui mais um exemplo de ionização, só que ionização de um ácido diferente. Esse ácido aqui é uma molécula um pouco mais complexa, que é a do ácido sulfúrico, H2SO4. Observem que também é um ácido, ó, começou com hidrogênio, só que a diferença agora aqui, meninos, é que tem 2 hidrogênios, tá? Colocamos a seta, escrevemos água sobre a seta, a função da água é vir aqui separar o hidrogênio. Aqui agora vai formar H+? Vai, só que são 2 H+, então é por isso que tem que vir aqui, ó, tá certo?
Aí, meninos, observem que sobrou aqui o ânion SO4 e que a carga dele é -2. Por que que agora é -2? Porque ele perdeu 2 hidrogênios, tá? Então, ele vai ficar com 2 elétrons em excesso. Dica da professora: esse número de hidrogênios que você tem aqui, ele vai entrar aqui na quantidade de H+, e ele vai ser igual à carga. Se aqui fosse 3, aqui seria 3, e aqui também seria -3. Então, basta repetir. Bom, essa aí é a primeira forma de escrever a ionização desse ácido, mas tem aquela um pouco mais complexa. Nós temos o mesmo ácido aqui, H2SO4, o ácido sulfúrico, só que a gente colocou a água aqui como reagente. Ó, por que que eu precisei agora de 2 águas? Eu não tenho 2 hidrogênios, então cada água vem aqui e rouba um dos hidrogênios. Aí, quando a água pega um hidrogênio, ela vai formar aqui o H3O+. Como eram 2 águas, formou 2 H3O+. Quando nós separamos aqui o hidrogênio, sobrou como ânion SO4, que é o sulfato. E a carga dele é -2, por quê, meninos? Porque ele perdeu 2 hidrogênios. Essa parte é um pouco mais complexa. Sugiro que vocês peguem o caderno e tentem fazer no caderno. Isso ajuda muito a parte prática. Bom, o que que acontece? Como eu já tinha falado em alguns slides anteriores, os ácidos são uma classe de compostos que têm propriedades similares. Dentre essas propriedades características, a gente pode citar o sabor azedo, né? Aí, ó, apareceu para vocês o limão. Então, essas frutas cítricas, né? Limão, abacaxi, laranja, elas têm a característica, né, de ter o ácido cítrico. E é por isso que tem esse sabor. Mas cuidado, meninos, não é todo ácido que vocês vão colocar na boca para experimentar, tá? Tem ácidos como o ácido clorídrico, por exemplo, que são extremamente corrosivos, né? Então, pode te fazer mal, tá? Mas tem alimentos com características ácidas que a gente consome aí no nosso cotidiano. Outra característica desses ácidos é que eles são eletrólitos. Eletrólitos são substâncias capazes de conduzir corrente elétrica. Ó, o que vocês têm que ter em mente? Para eu conduzir a corrente elétrica, eu tenho que ter diferenças de cargas positivas e negativas. E é justamente isso que eu tenho na ionização de um ácido que nós vimos anteriormente. Um ácido ele se ioniza e forma íons H+ e alguns ânions. Então, como eu tenho carga positiva e negativa, significa que eu posso conduzir corrente elétrica. Então, é por isso que quando às vezes vocês vão em feiras de ciências, vocês veem lá alguns projetos, por exemplo, em que os alunos fazem pilha de limão, eles conseguem acender lâmpadas utilizando, né, essas frutas cítricas. Isso acontece porque tem esse processo de ionização do ácido, tá? Outra característica é que os ácidos eles reagem com metais e carbonatos. Aí na imagem tem aí ó, o exemplo de bicarbonato de sódio mais limão. Tem pessoas que têm um hábito, né, de tomar essa mistura quando tá com dor no estômago, um processo ruim lá de indigestão. E vocês podem observar que quando vocês misturam limão e bicarbonato, na hora vocês conseguem observar a formação de espuma, liberação de gás. Isso é um indício que está tendo uma reação química ali entre essas substâncias, tá? E uma outra característica é que os ácidos, eles têm a propriedade de poder mudar de cor na presença de alguns indicadores. Tem substâncias que mudam de cor se o meio está ácido ou básico. Aí no meio vocês têm um exemplo de flores hortênsias. Ela pode ser encontrada azul ou rosa. E não é porque existe a variedade azul ou rosa. Isso depende do tipo de solo. Se o solo for ácido, ela vai dar azul.
né? Se ele for básico, ela vai dar rosa. Então, não é da espécie. Isso depende da característica do solo, do meio, tá? Aí, em aulas seguintes, a gente vai focar, a gente vai aprofundar um pouco mais nessa parte dos indicadores, que é uma parte bem interessante. Bom, uma partezinha um pouco mais pesada agora é a parte de classificação dos ácidos. Nós veremos 3 tipos de classificação. Quanto à presença de oxigênio, que eles vão poder ser hidrácidos ou oxiácidos. De acordo com o número de hidrogênios ionizáveis, que nós temos aí 4 possibilidades, mono, di, tri ou tetrácido. E por último, nós vamos falar sobre a força. Nós temos ácidos fracos, moderados e fortes. Vamos aprender agora como classificar. Ó, presença de oxigênio, primeira classificação. Então, ou tem ou não tem, né? No caso aqui, ó, oxiácido, oxi, gente, significa oxigênio. Então, é aquele ácido que tem oxigênio. Então, observem aqui que eu trouxe para vocês 3 exemplos, e esses 3 exemplos têm oxigênio. Então, eles estão dentro da classe dos oxiácidos. A outra possibilidade é que ele seja um hidrácido. Hidrácido, ó, se o oxiácido contém oxigênio, hidrácido não contém. Então, aqui exemplos de ácidos, observem que os 3 que eu trouxe para vocês aqui não têm oxigênio. Por isso que eles são classificados como hidrácidos. Vamos para a nossa próxima classificação, número de hidrogênios ionizáveis. Se eu já estou falando número, significa que eu tenho que contar, né? Ó, monoácido, mono significa 1. Então, vocês vão ver que na fórmula do seu ácido vai ter apenas um hidrogênio ionizável. Olha aqui, um hidrogênio, um hidrogênio, um hidrogênio. Diácido, agora prefixo di, significa então que são 2 hidrogênios ionizáveis. Observem aqui nas fórmulas dos exemplos. Os 3 exemplos que eu trouxe para vocês têm 2 hidrogênios ionizáveis. Triácidos, então, tem que ter 3. Então, observem aqui nos exemplos 3 hidrogênios. E por último, tetrácidos, que tem 4 hidrogênios ionizáveis, tá? Então, lembra dos prefixos mono, di, tri e tetra. Por último, vamos falar da força. A força é um pouco mais complexa porque existe várias formas da gente fazer essa classificação, tá? Vou começar falando como que a gente faz a classificação de acordo com os hidrácidos. Lembrando, meninos, que hidrácidos são os ácidos que não têm oxigênio. O que acontece? Aqueles ácidos que são formados lá pelos elementos cloro, bromo e iodo, que estão lá no grupo 17 da tabela periódica, são considerados ácidos fortes. O flúor também está no grupo 17, só que nesse caso o ácido ele é classificado como moderado. Agora, todos os outros que sejam formados por elementos químicos que não estão no grupo 17 são considerados ácidos fracos. Agora vamos analisar os oxiácidos. Os oxiácidos têm uma seguinte regrinha. Para você descobrir se ele é forte, moderado ou fraco, é interessante que você faça a diferença. Ou seja, gente, subtrair, tá? Fazer o sinalzinho de menos. A diferença entre oxigênio e hidrogênio. Se a diferença for 2 ou mais, significa que ele é forte. Se a diferença for 1, é moderado. Se a diferença for 0, é fraco. Vamos entender isso. Primeiro exemplo.
eu trouxe aqui H2SO3. Quando a gente faz a diferença aqui, 3 menos 2, a diferença deu 1. Por isso que é classificado como um ácido moderado. H3BO3, ó, 3 menos 3, a quantidade é igual, a diferença dá 0. É por isso que é classificado como um ácido fraco. Mais um exemplo, H2SO4. Quando a gente faz a diferença, 4 menos 2, a diferença deu 2. Então, é um ácido forte. Então, meninos, quanto maior a quantidade de oxigênio em relação a de hidrogênio, maior tendência em ser forte esse ácido, tá? Bom, tem um outro critério ainda para ajudar a gente a classificar o ácido quanto à força, que é esse alfazinho aqui, que é chamado grau de ionização. Se eu tiver um grau de ionização inferior a 5%, significa que meu ácido é um ácido fraco. Se tiver entre 5 e 50, ele vai ser classificado forte, moderado. E acima de 50%, ele é classificado como forte. Só que qual que é o problema? Esse grau de ionização, ele é um valor que vem tabelado. Então, só é possível utilizar ele quando você tem acesso a essa tabela. Então, vocês vão ter que sempre prestar atenção na atividade que vocês estão realizando. Se ela tiver a tabela, tranquilo, é bem mais fácil classificar. Mas se não tiver a tabela, vocês têm que utilizar aqueles critérios anteriores. Aqui eu trouxe um exemplo de uma tabelinha. O HF aqui, que é o ácido fluorídrico, só para vocês terem noção, o grau de ionização dele é de 8%. Então, ele é um ácido moderado, né? Que é entre 5 e 50. O HCl, que é o ácido clorídrico, é um ácidozinho aqui com grau de ionização 92%. Então, ele já é considerado um ácido forte. HCN, cianídrico, olha, muito pequeno, 0,008%. Então, já é um ácido considerado um ácido fraco. Bom, encerramos por aqui esse material. Sugiro que vocês peguem um caderno, façam anotações para a gente aprofundar isso durante as nossas aulas de WhatsApp.